Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Hoje, quinta-feira de adoração. Foi exatamente há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás. Não é bem isso não. Que naquela quinta-feira à noite, como já disse, que na verdade já era sexta à noite, porque o calendário judaico não é solar como o nosso, mas é lunar. Então, às 6 horas da tarde, começava já a quinta-feira. Mas, para nós convencionamos dizer que na quinta-feira à noite, Jesus tomou o pão, tomou o cálice com vinho e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aquilo que ele estava falando naquele instante, de forma sacramental, e disse aos seus apóstolos: façam isso em memória de mim. Horas mais tarde, literalmente, a sua carne estava sendo rasgada e a sua última gota de sangue estava sendo derramada por todos nós. Então, nesta quinta-feira, é uma oportunidade. A igreja em todo o mundo, ela faz este culto de adoração, não que só faça na quinta-feira. Todos os dias a igreja adora ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas em função de Jesus Cristo, em função deste sacramento que ele estabeleceu na quinta-feira santa, como chamamos, é um motivo ímpar, singular, para adorar aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que é adorar? É levantar a mão, é plantar bananeira, é fazer isso, fazer aquilo outro? Também, mas é o mínimo da adoração, porque adorar é dizer: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, tu és o meu tudo. É constituir Deus como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa história. De nada adianta os gestos, as verbalizações, os cânticos, se Deus não é o Senhor da nossa vida. Se não o reconhecemos como nosso Criador. Ou seja, este é o famoso culto da dulia, que é o culto de adoração. Não, de latria, porque este é o culto de adoração. Este culto a igreja só faz a Deus, a Santíssima Trindade. Então, uma grande oportunidade para hoje deixarmos que ele seja o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso tudo, aquele que rege a nossa história, aquele que coordena os detalhes da nossa vida. Que estejamos como Deus falou com Jeremias, atracados, nele. Se estivermos atracados nele, o cinto não apodrece. Os frutos são abundantes. Ok, queridos? Então aqui estamos nós. Vamos iniciar com a primeira leitura, que é do profeta Jeremias, uma leitura, é um clássico da literatura profética, Está no capítulo 18, do 1 ao 6, e lemos o seguinte, esta leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor: como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o nosso salmo é extraído, é o Salmo 145 ou 146, feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Aqui o nosso desafio, feliz quem se apoia no Deus dos patriarcas, no Deus dos antepassados, no Deus de São Joaquim Santana,
no Deus de Ló e de Eunice, no Deus daqueles que nele confiaram. Não tinham estudo, não tinham curso de teologia, não tinham desarnamento, a tecnologia de conhecimento que hoje nós temos, tantos instrumentos para conhecer. Mas eles eram felizes, porque eles se apoiaram no Deus de Jacó. E isso eles passaram para a posteridade. E por causa disso, hoje aqui estamos para louvar e adorar o Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Bendize minha alma o Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar, cantarei ao meu Deus sem cessar. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecer. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que nele existe. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Ontem eu conversava aqui em casa com meu filho, que tem uma família bastante necessitada, e eu dizia para ele que teríamos que comprar as sapatas, né, os radiês e a ferragem, para que a gente faça as colunas, organize, depois faz a viga baldrame, né, e sai levantando as paredes. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Essa casa que queremos fazer para essa pessoa vai precisar dessas colunas, dessas sapatas, dessa estrutura. Qual a estrutura da nossa vida, da nossa história? Aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É uma casa que tem estrutura, uma casa que tem fundação. É uma casa que os ventos, os turbilhões poderão vir, mas não irão ruir aquela casa. E hoje este salmo vem dizer isso para nós. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Onde está o apoio da nossa vida, da nossa fé? A nossa esperança tem apoio?
A paz que queremos para a nossa vida, ela está apoiada onde? A nossa alegria, ela sucumbe, ela rui diante das situações que nos cercam diariamente, diante do cotidiano da vida. O nosso salário, sim. O relacionamento entre um rapaz e uma moça que estão namorando. Qual o fundamento desse relacionamento? Tudo na nossa vida precisa estar apoiado no Deus de Jacó. Porque se não estiver apoiado nele, a chance, a possibilidade e a probabilidade das nossas edificações ruírem, elas são inúmeras. Então, por isso, hoje, precisamos adorar o nosso Deus. Porque todos aqueles que se apoiaram nele não fracassaram. Mesmo no meio das dores, mesmo quando chegou o desemprego, mesmo quando foram despejados, mesmo quando cortaram energia, mesmo quando ficaram sem nada, mesmo quando eles olharam para a figueira e não tinha fruto, quando eles olharam aos currais e não havia gado, eles olharam para o galinheiro e não tinha galinha. Mesmo assim, a fé deles não sucumbiu, porque eles estavam apoiados no Deus de Jacó. Que graça, que lição vem para nós hoje este salmo, né? E a primeira leitura nem precisamos falar muita coisa. O nosso evangelho é o capítulo 14, do 47 ao 53 de São Mateus. Missionário, tu lê para gente? Missionário Eunice vai ler aqui para nós o evangelho deste dia, desta quinta-feira. Pode ser. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho, nossos pecados sejam perdoados, sejam apagados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não vamos nos estender, mas se ontem vimos a lamentação do profeta Jeremias em cima de um objeto pessoal, era ele. Está valendo a pena o meu trabalho, o meu sacrifício? Quantas frustrações, quantas decepções diante de uma missão árdua? Se ontem o problema era com ele, hoje o problema é com os destinatários da missão. Ou seja, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo de cabeça dura, é um povo que antes de mim, quantos profetas já vieram? Grandes homens, homens que santificaram-se, homens que deixaram sua casa, sua terra, sua tranquilidade, a vida, a zona de conforto que estavam vivendo, obedeceram ao chamado de Deus e vieram profetizar. Eu imagino Jeremias dizendo: quantos homens mais santos do que eu, mais íntegros, mais puros que eu,
Assim como eu fui escolhido por Deus ainda no ventre materno, esses homens, o que Jeremias não dizia de grandes profetas que lhes foram contemporâneos, que estiveram antes dele? E Jeremias agora está com um outro problema. Não é mais uma lamentação pessoal, porque tudo estava dando errado para a vida dele. Agora é com aquele povo que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer emendar-se, não quer converter-se, não quer mudar de vida. E é exatamente nessa hora. Não esqueçamos que estamos no tempo comum. É a hora da nossa saída para fazer a missão. E é a hora de cada um de nós escutarmos aquilo que Jeremias escutou. Eu quero, inclusive, mandar um recado para muitos dos nossos sacerdotes. O mesmo recado que Deus deu ao profeta Jeremias. Vá à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. Vá à marcenaria, vá à olaria, vá à carpintaria, vá a um canteiro de obras, vá àquele local onde alguém está começando a construir uma casa, está começando a fazer os buracos para a sapata, está começando a fazer a ferragem, amarrar as ferragens, onde alguém está misturando o concreto. Por sinal, se não for muito, diga, eu posso lhe ajudar um pouquinho aí? Eu posso trabalhar um meio-dia com vocês, virando esse concreto? Eu posso pegar no balde, na lata e levar lá em cima, derramar no buraco? Vá à casa do oleiro, querido, porque Deus falará com você. Deus falará comigo, mesmo diante dessas circunstâncias tão atrozes na nossa vida. Quando a gente acha que não tem jeito, quando a gente acha que está sendo só mais um, que estamos sendo um empecilho, um obstáculo, estamos nos tornando algo insuportável. Esse povo não quer saber da mensagem que Deus está mandando através de mim. Não esqueçamos que nas horas de frustrações, nas horas de crises, Deus fala. Deus falou com Jeremias dizendo, eu farei de ti uma muralha de bronze fortificada. Deus está falando hoje também, vai à casa do oleiro. Dá uma olhada para aquelas pessoas que não têm o que comer. Dá uma olhada para aquelas pessoas que não têm onde dormir. Dá uma olhada para aquelas pessoas que não têm um cobertor. Dá uma olhada para aquelas pessoas que foram excluídas. Vai à casa do oleiro. Qual é a casa do oleiro que Deus está mandando-nos hoje para que possamos ouvi-lo, para que possamos receber a mensagem? Foi lá. Foi quando ele chegou à casa do oleiro que ele viu o que aquele oleiro estava fazendo. Ele estava trabalhando com vasos. Mas de repente aquele vaso que já estava quase pronto se rompia, se partia. O oleiro pegava aquele mesmo barro, que já era praticamente um vaso quase que pronto. E ele então fazia um outro vaso, mais bonito, melhor, conforme ele achava que queria fazer melhor aquele vaso. E saía um outro vaso. É nessa hora, observe o texto, queridos. Quando o vaso que moldava com o barro se quebrava, se avariava em suas mãos, ei-lo de novo, a fazer com esse material um vaso novo, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Olha o versículo 5, fez-se em mim a palavra do Senhor. Foi naquela hora. Querido, não se magoe, não se melindre, se Deus não está falando com você lá na igreja. Se você não conseguiu escutar a voz de Deus, se está como Santa Teresinha, mas eu oro, rezo, e é um silêncio cavernal. Eu estou vivendo a experiência do trovejar do silêncio, porque Deus não fala comigo. Não seria a hora da gente ir à casa do oleiro? Não seria a hora de sairmos da nossa zona de conforto? Não seria a hora de experimentarmos o que é chegar ao final do mês e não ter ganho R$1? Não seria a hora
de experimentarmos olhar para os lados e nada vermos, de âncora. Foi lá que a palavra de Deus se manifestou na vida de Jeremias e ele compreendeu a mensagem. Assim como é o barro nas mãos do oleiro, assim é Israel nas minhas mãos. Olha que mensagem, meu querido irmão. É uma mensagem coletiva, é uma mensagem para uma nação. Não podemos, queridos, achar que tudo está perdido. Não podemos achar que não tem mais jeito, que somos irrecuperáveis, que esta família não tem mais jeito, que este pai, esta mãe, este filho, este marido, esta esposa, este neto, esta pessoa que tornou-se um alguém de alta periculosidade. Porque nas mãos de Israel fez coisas absurdas. E Deus deu a mensagem para Jeremias: do jeito que é esse barro, assim é Israel nas minhas mãos. Eu posso fazer de Israel o que eu quero, posso transformar em um vaso melhor. E não duvide disso, meu irmão, porque essa situação que você está vivendo, eu não sou coach, eu estou lhe falando a partir das Escrituras. A partir da história do povo de Deus, ela vai se converter em um vaso novo. Deixemos a nossa história nas mãos de Deus, coloquemos essa pessoa nas mãos de Deus, coloquemos esse problema nas mãos de Deus e deixemos que Ele vai fazer um vaso novo. Um vaso que não vai mais se romper, um vaso que não vai mais trincar, um vaso que não vai mais quebrar, um vaso que não mais terá necessidade de que outro seja feito. Deixemos que Deus seja. O que é adorar, queridos? É exatamente isto, é deixar que Deus, o maior oleiro do universo, trabalhe na nossa história, trabalhe na nossa vida, trabalhe na nossa família, trabalhe nos nossos sonhos, nos nossos empreendimentos, nos nossos projetos. Age, Senhor. Opera, Senhor. Porque eu não posso, eu não tenho como, eu sou incapaz, sou insuficiente. Não esqueçamos, queridos, que a nossa responsabilidade é jogar a rede ao mar. Não cabe a mim, não cabe a você fazer a seleção, fazer as escolhas. Assim como o trigo e o joio, ele ficará para a hora da colheita no final dos tempos. Assim, a seleção dos peixes bons e dos ruins é para o final da pesca. É para o final dos tempos, e esse final dos tempos, esse final da pesca, não esqueça, Deus não parou de pescar. Ele continua jogando a rede ao mar. Não tenha dúvida que eu, você, nós vamos morrer e a pescaria de Deus vai continuar. Ele vai levantar outras pessoas. Pare de dizer que não tem mais jeito. Aquela mulher chegou lá com Vianney, como é, mãe, o nome dele? Meu Deus, fugiu aqui. O Curadar, né? João Maria Vianney. E disse: padre, pelo amor de Deus, o meu marido se jogou lá da ponte, caiu no rio e morreu afogado. Ou seja, está perdido e está no inferno. O Curadar disse assim para ela: minha filha, entre a ponte e a água, Deus tinha milhões de possibilidades de salvar o seu marido. Amém. Deixa Deus trabalhar. Muitos peixes, não esqueçamos, que agora não prestam, têm que ser descartados, jogados de volta ao mar, amanhã lhes prestarão. E é possível que muitos peixes, Jesus está falando em parábolas, que agora são bons, eles podem ser excluídos. Então não cabe a nós fazer esta seleção, não cabe a nós tirar o joio, não cabe a nós tirar o peixe que não está apropriado. Por sinal, há muitos peixes e muitos de nós precisamos ser lançados, voltar ao mar outra vez, para melhor crescermos, porque estamos fazendo escolhas negativas. O que é que estamos tirando do nosso tesouro? O mestre da lei, que conhece o reino dos céus, é como um pai de família que do seu bom tesouro tira coisas boas e coisas ruins, tira coisas novas e tira coisas velhas.
O que precisamos tirar da nossa vida, queridos? Não tem na nossa vida muitas coisas envelhecidas que já não têm serventia? Quantas pessoas por aí, eu mesmo, nós cuidamos de um casal aqui por 6 anos, e quando chegamos lá, que fomos ver as coisas dele, quanto dinheiro o papai com a mamãe tinha, que não valia mais nada. Eles guardavam muito, muito, muito dinheiro. Sacos de moeda nós jogamos fora. Quantas pessoas estão guardando coisas que não têm mais utilidade? O mestre da lei que encontra o reino dos céus é como um pai de família, que do seu tesouro tira coisas boas e coisas ruins, coisas novas e coisas velhas. Há muitas coisas que precisamos descartar, queridos. Vamos fazer esta seleção nós. Eu estou sabendo que eu não estou um peixe apropriado, eu não estou no tamanho certo, eu não vou ser um peixe aproveitado. Então este peixe precisa ser trabalhado em mim, mas o outro não. Deixemos que Deus trabalhe, deixemos que Deus haja no momento certo, porque no momento oportuno Deus vai trabalhar, Deus vai agir. A Ele cabe. Deixe que esse momento vai chegar. E vou dizer mais uma coisa que sempre digo. O nosso Deus, Ele não é Deus apenas desta jurisdição. Se Deus, diante da fronteira da morte, Ele nada mais pudesse fazer, Ele não seria Deus. A fronteira da morte não é empecilho para que Deus não possa trabalhar na vida de ninguém. Ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Deixemos que no final da pescaria, e Ele sabe quando vai ser o final da sua pescaria, Ele sabe o momento exato de terminar com tudo. Nessa hora, deixemos que Ele faça a seleção, que Ele cate os bons dos ruins. Não vamos entrar nesta seara, até porque, se nós julgamos, nós já não somos mais observadores da lei, mas somos juízes. Missionária. Amém. Como a gente fala, a palavra da salvação, né, para todos nós. E só quero falar, complementar o que eu estou sentindo no meu coração nesse momento, né? Que nós estamos aqui compartilhando essa palavra de hoje, de quinta-feira, né, de adoração, juntamente com vocês, né? Mas essa palavra ela fala primeiro conosco. Eu sou uma ouvinte da palavra de Deus hoje, do que Deus está falando através do missionário, através da Lídia, do salmo que ela cantou. E o que o Senhor fala na minha alma nessa manhã sobre essa palavra é que, sabe, irmãos, as situações que vêm para nós no nosso dia a dia, que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, as experiências doloridas, as experiências do dia a dia, elas vêm para nós para nos santificar, para nos converter, para nos falar de alguma maneira, é Deus falando conosco. É isso que Deus está falando comigo através do missionário, dessa leitura de hoje. As experiências da nossa vida, coisas diárias que acontecem, experiências, convivências com outras pessoas difíceis, talvez seja o seu caso, né, na sua casa, ou com seu vizinho, no seu trabalho, experiências difíceis, né, para viverem, estão vivendo, e muitas vezes você só olha o outro, né? A gente só olha o outro. A gente tem essa natureza, não sei se é essa palavra, de só querer olhar o outro. Mas muitas vezes Deus está usando aquela pessoa difícil, aquela situação difícil, para te salvar, para te converter, para fazer você se achegar mais a Deus, a adorar de verdade, saber o que é uma adoração, o que é adorar a Deus, o que é se jogar na mão de Deus e deixar assim
Irmão, essa palavra ela não é fácil para nós. Deus nos fazer de novo, irmãos. Essa palavra é dura. Essa palavra... Tem um cântico antigo que fala assim: Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faz-me de novo. Essa palavra é muito dura. É uma palavra... Meu Deus, Senhor, quebra a minha vida, quebra o meu eu. Entendeu? Quebra o meu eu. Me faz de novo. Você já pensou? Toda uma vida que eu já vivi, 52 anos... Aí eu falo hoje para o Senhor: Senhor, quebra a minha vida. Eu não estou gostando daquilo que eu estou sendo, né? Eu não estou gostando das minhas atitudes. Eu não estou gostando de como eu estou sendo com meu esposo, com meus filhos, com meus netos, com os meus irmãos aqui do Projeto Maria Santíssima, com os meus irmãos do YouTube, dos meus irmãos que falam conosco através do WhatsApp, né? Das redes sociais. Eu não estou sabendo conviver com a minha nora. Eu não estou sabendo conviver com a ausência do meu filho Jonas. Eu não estou sabendo conviver com a minha sogra. Eu não sei qual é a sua experiência que você está vivendo hoje, mas é isso que o Senhor fala. Ele quer me fazer de novo, Ele quer nos fazer de novo e quer fazer você de novo. Ele quer restaurar. A palavra de hoje é a restauração, né? É a restauração. Deus, Ele quer nos refazer para que nós possamos, irmãos, adorá-lo. Para que nós possamos fazer a obra dEle. A vontade dele. Sermos um peixe adequado. Ser um peixe adequado. Né? Que vá para o cesto dele, né? Sim. Entendeu? Porque, irmãos, não cabe a nós julgar ninguém que está ao nosso redor, condenar, mandar para o inferno. Porque, sabe quem vai fazer isso? É os anjos. É a palavra do Evangelho. Cabe aos anjos. Cabe ao Senhor ordenar o que Ele vai fazer. E nós, cabe amar. É amar aquela pessoa que está convivendo com você. É você ser luz. É você ser um novo vaso na mão de Deus para aquela pessoa, para essa situação ser transformada. É difícil conviver com a enfermidade, com a dor todos os dias. É difícil você ter limitações que você não pode fazer o que você quer. Mas será que não é Deus te tratando de alguma forma para te salvar? Te lapidando, te martelando ali. O Senhor, Ele não passa a mão na nossa cabeça, não, irmã. De ninguém Ele não passa a mão, não. Sabe por quê? Se Ele passasse a mão, seria para a nossa perdição. Mas o alvo do Senhor, o objetivo dEle é nos salvar. É nos salvar. E isso dói. Passa pela cruz. Passa pela cruz. Passa por tudo, irmãos. Para que nós possamos ser um vaso perfeito na mão dEle. Um vaso de honra. Um vaso de honra, queridos irmãos. É isso que o Senhor quer. Que a gente seja um vaso de honra na mão dEle. Para demonstrar, para amar. Principalmente. Para amar. Em primeiro lugar, amar a Ele sobre todas as coisas. E ao nosso próximo, como a nós mesmos. E as situações continuarão vindo na nossa vida, em nossa vida. Não sei quais virão, mas virão para que nós possamos ser vasos perfeitos, para que a cada dia a gente aprenda
a subir um degrau na nossa conversão, na nossa santidade rumo ao céu. É verdade. E que nesse dia a gente peça mesmo para Deus que Ele faça de nós vasos novos, que Ele faça de nós pessoas transformadas mesmo nas suas mãos. Ele é o que tem o poder de nos santificar, de nos restaurar. É Ele que tem o poder de transformar todas as situações da nossa vida em situações de salvação. Que é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica. E nesse dia nós possamos entregar toda a nossa vida nas mãos desse oleiro. Que a nossa vida seja entregue mesmo, totalmente nas mãos do oleiro. Que Ele faça a obra perfeita na nossa vida. Amém, Jesus. Que a obra dele seja perfeita em cada situação da nossa vida. E que nós possamos nos entregar, nós possamos abrir o nosso coração para receber toda a graça, tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, que nós tenhamos o nosso coração aberto, o nosso coração sensível ao agir de Deus. Então nessa manhã, você que está aí na sua casa, eu não sei qual a situação que você está passando, que você está vivendo, eu não sei como que você se encontra, mas tenha certeza que você não está só. Tenha certeza que esse oleiro, ele está aí. Ele está aí realizando essa obra na tua vida. Esse oleiro, ele está aí não para te destruir, não para te jogar no chão, mas para te levantar, para te refazer de todos os cacos que você se encontra. Ele está aí para refazer toda a tua vida, toda a tua história. E Ele se manifesta hoje na nossa vida, nesse dia de adoração. Que você possa receber o agir de Deus na sua vida hoje. Que você possa se abrir ao agir de Deus na sua vida hoje. Te transformando, te refazendo, te levantando do chão, da cama, do leito onde você se encontra. O Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer te renovar. Ele quer purificar tudo aquilo que se encontra sujo na sua vida. O Senhor quer te purificar hoje. Então, abra o seu coração e deixe o Senhor agir na tua vida. Eu quero ser Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Declare isso para o Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro.
aquele que fez o homem do pó da terra, ele é capaz de refazer, de remodelar a nossa vida, a nossa história, por pior que ela possa parecer. O profeta Jeremias viveu isso e não é diferente com todos nós. Mas temos a certeza que hoje o maior oleiro do universo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele está remodelando muitos vasos. Hoje ele está fazendo um vaso melhor, Amém. um vaso mais forte, Sim, Senhor. um vaso mais bonito, Verdade. um vaso que se curva diante dele e o adora. Aquela mensagem de Jeremias ontem foi tão forte, Jeremias acabado, e Deus disse para ele: ô Jeremias, eu vou fazer de você uma muralha de bronze, indestrutível, uma muralha de bronze. Você está se achando só? Você acha que eu te abandonei? Não, eu farei de você uma muralha de bronze, indestrutível. Ou seja, os problemas não vão te destruir. Tu vais viver situações piores. Tu vais ver obstáculos. O que tu já vivestes até agora não é nada, Jeremias, ao lado do que ainda irás viver. De traições, de humilhações, de calúnias. Só que nada disso vai te abalar, porque eu farei de ti uma muralha de bronze. É isso que Deus está fazendo conosco, queridos. É isso que Ele quer fazer. Ele não está dizendo, olha, nenhum problema mais vai chegar na tua vida, na tua casa. Tu não terás mais perdas, tu só viverás por cima, tá? Olha, eu vou te dar 200 anos de vida e tu vai viver esbanjando saúde, alegria. Serão apenas nascimentos que acontecerão na tua casa, não terá um óbito. Não, queridos. Ele está dizendo, eu vou fazer de ti uma muralha de bronze fortificada. Tá bom? Os inimigos virão. As intempéries, os turbilhões da vida virão. Mas tu continuarás ali em pé, porque tu estás construído sobre uma rocha. Hoje de manhã, quando eu li esse texto, me vinha muito forte ao meu coração. Muitos sacerdotes, muitos profetas, muitos discípulos missionários que estão vivendo esta situação. E Deus hoje está reconstruindo muitos chamados, muitas vocações, muitas pessoas que receberam o sacramento da ordem, que estão pensando em desistir de tudo. O Senhor está te reconstruindo hoje, meu irmão. Ele está reconstruindo o teu sacerdócio, o teu chamado. Vá à casa do oleiro, porque o Senhor, Ele te dará a mensagem na medida certa que você precisa para continuar. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus, que forjou nesta terra o maior e o melhor de todos os vasos, Maria Santíssima. Aquela que esteve em pé junto à cruz do seu filho. Aquela que nunca abriu mão do seu tesouro. Aquela que nunca precisou ser remodelada. Ela é o nosso exemplo. Ela não precisou ser reconstruída, ser refeita. Aquele sim que ela deu a Deus foi um sim eterno. Foi um sim que não precisava de reparos. Foi um sim que não precisava de consertos, de reciclagem. Foi um sim autêntico. Então que desça sobre nós um pouco dessa graça que Deus acumulou. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens, para que nós também, a seu exemplo, possamos ser vasos de honra, aptos para toda a boa obra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre,
A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz quem se apoia. Feliz quem se apoia No Deus de Jacó.